Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez com o nosso PGP, Papo Gestão Podcast. E hoje é o Papo Gestão Podcast número 13. E estamos aqui com uma pessoa queridíssima, né? Juliana Silva. Seja bem-vinda ao PGP. Vamos falar hoje de história, de política, de... Assim, eu vou passar a bola para ela, que ela já vai chegar e se apresentar. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Jéssica. Olá, ouvintes do PGP, Papo Gestão Podcast. Como apresentada, eu sou Juliana Silva, historiadora de formação, defensora legal popular, socioeducadora, ativista, militante do movimento de mulheres negras, militante dos direitos humanos. E a gente vai conversando aí ao longo do nosso bate-papo sobre esse currículo, pra gente não ficar muito tempo aqui. Pronto, vamos lá. Aqui tem muita coisa nesse currículo e coisas assim maravilhosas, né? Vocês perceberam. Então, assim, para a gente iniciar, Juliana, vamos falar um pouco sobre a sua experiência como história. Eu posso falar historiadora ou como é o. Historiadora. Historiadora, né? Então, como historiadora, como você decidiu, né, chegar a fazer o curso de história? Você estudou na UNEB, né? Conta pra gente como foi essa sua experiência. Jéssica, chegar na UNEB foi um percurso na minha vida, né? Eu fui mãe adolescente, eu tive Levi, como você sabe, né? Engravidei aos 15 e tive ele com 16. E a partir daí, né, eu não diminuí o fluxo de estudos, né? Pelo contrário, eu aumentei, concluí o ensino médio em 2010. E logo depois eu tive um professor que me disse que eu era boa em física. Então, eu acreditei na pegadinha dele e fui estudar física lá em Amargosa, né? Até que eu percebi que não dava para mim. E aí, depois disso, eu estudei marketing, estudei recursos humanos, até que eu voltei, né? Passei uns 2 anos em Salvador nesse período, e eu voltei para Santo Antônio de Jesus e descobri o curso de História na UNEB. Porque, por incrível que pareça, e ainda hoje, a nossa população não conhece as universidades que a gente tem. E eu era uma dessas jovens. Eu não sabia que eu tinha a UNEB, eu não sabia que a UNEB tinha curso gratuito e muito menos que tinha um curso de História. Então, em 2016, eu inicio o curso de História, né, na UNEB, e é um processo, né, um processo de descoberta mesmo, Sim. tanto profissional como pessoal e política no andamento desse curso, né? Então, foi um grande presente, assim, descobrir a UNEB na minha vida. E um presente que eu levo sempre em todos os lugares que eu vou. Eu estou dizendo para as pessoas, né? Estou dizendo para os estudantes. Agora mesmo eu estava no CETEP, faz 3 dias de eventos, né? Que nós tivemos lá, encerrou hoje. E todos os dias na palestra eu dizia para as pessoas que nós temos o curso de História na UNEB, curso de Administração, curso de Geografia, que nós temos a UFRB, que nós temos o IFBA, né, para que os nossos jovens eles possam saber que eles têm esses espaços. Sim. E que eles têm esses acessos. Ter esse conhecimento, né? E é isso, como você falou aí, né? Você foi mãe jovem e você estudou outras coisas. Mas, assim, você sempre teve esse interesse em política, essa visão, né, de historiadora. Quando bateu, assim, né? Quando você se encontrou, fala assim pra gente, que você disse, já que você usou como exemplo assim, já que eu me interesso tanto por isso, eu vou por esse caminho, foi mais ou menos assim? Olha, o direitos humanos sempre foi uma coisa muito presente na minha trajetória. Eu lembro que muito novinha, né, eu discutia horrores em casa com meu pai, com minha mãe, que tinham visões diferentes, né? Eu lembro de um caso específico de um rapaz que ficou preso numa lareira. Ele foi, né, cometeu um crime de assalto. E aí ele ficou preso numa lareira e os moradores lixaram esse rapaz. E aí eu fui completamente contra, né? Se tem cadeia, para que é que vai lixar o homem, não sei o quê. E meu pai, naquele lugar de não, a população tem que lixar mesmo, e isso virou um debate, né, em casa. Então, quando eu olho para trás, eu percebo que os direitos humanos ele sempre permeou ali a minha vida. E o curso de História veio como um encontro mesmo, né? Eu tinha ideias que não eram faladas no meu tempo de adolescente, no meu tempo de juventude. E quando eu conheço a história, né? Quando eu conheço o que as mulheres negras estão dizendo e escrevendo dentro da história, fez muito sentido para mim.
caiu a ficha. Foi, sabe aquele momento que faz assim, eu não tava louca? Existem pessoas falando a mesma coisa que eu. Então, assim, eu acho que foi esse momento. Um momento que eu encontrei ali nas linhas da história, né? Coisas que eu já acreditava. Sim. Que eu já dizia para mim mesma e que eu dizia para as pessoas. E que às vezes as pessoas diziam, não, essa menina deve ser meio maluca. Né? E aí, quando você vê lá, você olha... Carolina Maria de Jesus está falando isso, sabe? Então, a referência, né? Encontrar essas referências, encontrar essas pessoas nos livros, nos vídeos, nos contos, né? Foi muito importante. Porque hoje você pode falar, né? Isso e isso aí. Qual é a referência, vozes da sua cabeça? Não. Fulana de tal, no livro tal, diz isso. É perfeito, isso é maravilhoso. Conceituou a palavra tal e fala sobre isso. Tem de onde, né, a gente estudou, de onde a gente entendeu, para as pessoas poderem se conscientizar que nós não estamos malucas quando nós falamos de algo assim. Eu super te entendo, viu? Por isso que eu procuro sempre. Eu digo assim, eu sou graduada em administração e fiz especialização em marketing. E há alguns anos eu já trabalho também com comunicação e marketing. Então, quando a gente está falando de algo, que aí as pessoas, né, não entende que você teve um direcionamento, porque mesmo eu estudando administração, marketing, eu procuro sempre estar entendendo um pouco da política, entendendo um pouco sobre as leis, para que eu possa até me defender quando eu estou afirmando algo, né? Então, eu acho super importante a gente estar antenado, sim, estar estudando, sim, tanto a história quanto as leis, para a gente poder estar com mais firmeza. E assim, Jô, quanto ao ativismo social, fala aí um pouquinho para a gente sobre essa sua parte de ativista, sua visão. Quando você traz essa questão, né, de estar buscando os direitos e, consequentemente, os deveres, a gente está falando de cidadania, né? Sim. A gente está falando do exercício da cidadania, que é o que eu falava hoje mais cedo com os alunos do CETEP. E a escola, ela tem essa obrigação. Né? Tá lá no estatuto, né? Na nossa Constituição, de que a escola precisa formar a formação plena, a formação cidadã e a formação profissional. Né? Então, isso tudo tem a ver com esse ativismo social. Quando eu comecei a compreender nas linhas da história os meus direitos e os meus deveres, eu falei, olha, tem alguma coisa aqui. Algo de errado não está assim, certo. Né? E aí a gente vai entendendo, né, que existem várias lacunas no acesso ao direito, no acesso à justiça, né? E que essas lacunas elas ficam cada vez maiores em determinados espaços da população. A gente percebe a desigualdade muito mais forte numa comunidade periférica. Em contrapartida, a gente tem condomínios luxuosos, né, onde as pessoas vivem ali em uma realidade alternativa, né? A gente chama de autossegregação espacial. Né? É uma realidade alternativa à negação desses direitos. Então, é daí que vem, né, esse lugar de ativista social. Tem um pouco de revolta também, né? Um pouco de revolta, um pouco de senso de justiça. Né? São valores que sempre me permeou ali. E por que eu coloco revolta como valor? Porque se a gente não se revolta, a gente está satisfeito com o que aí está. E o que aí está, muitas vezes, não nos contempla, não nos inclui. Né? Então, em 2016, que é o período que eu entro na UNEB, foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu encontro o coletivo de mulheres negras Luísa Bairros, eu encontro o núcleo Afroneb, logo depois eu encontro a Rede de Mulheres Negras da Bahia, o Fórum Marielles, e aí sucessivamente. Né? Eu já fiz parte de dezenas de coletivos, alguns permanecem, outros saem. Né? Já ocupei espaços muito importantes na cidade, como fui a primeira presidenta do Conselho de Promoção da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa no município. Né, uma gestão que se dedicou ali a arrumar a casa, né, a primeira gestão, mas que também entregou para a população uma audiência pública sobre letalidade policial e violência estatal. Entregamos uma pré-conferência municipal sobre promoção da igualdade racial. Entregamos, né, um documento para a educação, norteando ali a aplicação da Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de África em todas as
as disciplinas curriculares. Então, Jéssica, a gente vai diluir, né, esse caminho nos movimentos sociais ao longo da nossa conversa, porque, assim, foram muitos movimentos, né? Sim. Foram muitos lugares que eu já passei e que eu continuo construindo, mas sempre nesse propósito, né? De construir a sociedade que nós queremos. Queremos para os nossos filhos, né? Queremos para os nossos Mais alunos. igualdade, né, na Exatamente, sociedade acesso a direitos, né? Garantia de acesso à justiça. Enfim, são inúmeras as questões e lacunas que a sociedade precisa Sim. preencher. E a gente só vai preencher isso quando a gente exercitar a nossa cidadania plena. Com certeza. Que é cobrar, né, os nossos direitos, mas também exercer os nossos deveres. Isso, total. E as pessoas, né, precisam entender que elas estão munidas do poder, porque o voto está munindo a sociedade, a população de poder, de decisão, de querer a igualdade social, de querer mais políticas públicas para que um dia a igualdade, né, vá chegando mais próxima. Então, eu acho assim importantíssimo, né, o entendimento. Você é uma pessoa, né, excelente de entendimento nessas questões de ativismo. E as pessoas precisam ter mais clarezas, precisam ter mais Julianas tocando nesse assunto realmente, entendeu? Para que as pessoas abram mais as mentes, queiram entender um pouco mais, estudar um pouco mais, para que descubram que o poder está na mão do povo, que é o que algumas pessoas não querem que a galera descubra, né? Mas a gente já está... Ô, Júlia, e como você associa essa sua parte de ativismo social com as demandas da vida política? Como é que você está aí, nesse momento de política em alta? Me conta aí. Jéssica, não dá para dissociar. Eu cheguei num ponto assim da minha vida que não dá para dissociar. Hoje eu entendo que eu sou um ser político, né? E eu vou construir política tomando café. Eu vou construir política comprando roupa. Eu vou construir política me alimentando. Que tem tudo, eu acho, né? porque se a gente escolhe comer em um lugar, por exemplo, que é escancaradamente com práticas escravistas e racistas, ao invés da gente escolher comer numa lanchonete da tia ali da esquina, que está fazendo o seu corre, né? Que está trabalhando para sustentar a sua família, isso é uma escolha política. Né? Se a gente vai comprar roupa numa marca que tem várias problemáticas e não vai comprar uma roupa ali na mão da pessoa que está vendendo, Sim, ou da pessoa que botou sua boutiquezinha ali e está iniciando, isso também é uma escolha política, né? Então, hoje eu não me vejo mais desassociada desse lugar de construção política. Tanto que, na terapia, eu trabalho justamente o lugar da individualidade. Porque o coletivo já faz tanta parte, né? Tão parte dessa construção, que em algum momento eu parei, mas e aí, onde é que está a Juliana? Sabe? É uma outra questão também. Né? Então, assim, eu concilio dessa forma. Eu concilio vivendo a política 24 horas por dia e construindo a política 24 horas por dia. Seja ela partidária, social, cidadã, né? A política da alimentação, todas as políticas que permeiam, né, as nossas vidas, eu vou dando um jeito ali de entender cada vez mais e de construir cada vez mais caminhos possíveis, né, dentro do cotidiano. Sim. Agora, assim, quais são os maiores desafios que você enfrenta como uma mulher negra, né, da periferia, como isso molda a sua perspectiva em relação às políticas públicas? Como isso, né, vem moldando, vem influenciando nessa parte? Sim, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, assim, sabe? Ser uma mulher negra de periferia já traz pra gente marcadores sociais, né? Eu costumo dizer que a gente recebe um pacote do governo quando a gente nasce. E aí esse pacote ele vai vir permeado, né, a partir da sua condição social, a partir da sua cor, a partir da sua sexualidade, né? Enfim, a partir de tudo que vai moldando ali o ser humano que você é e que está construindo. Então,
o que é que a gente precisa hoje de política pública? Eu costumo dizer que é o básico. A gente ainda está lutando pelo básico. A favela ainda está lutando por saneamento básico. Eu moro na... É um absurdo, mas acontece. Eu moro no bairro São Paulo e a gente tem lá esgoto a céu aberto ainda. É uma luta que a gente vem travando, né? Mas a gente ainda tem esgoto a céu aberto. A gente tem comunidades que ainda sofrem com questões de enchente, a chuva vai, alaga tudo. Né? As nossas escolas ainda passam por um processo de sucateamento. A nossa saúde, muitas vezes, é precária. A gente vai num posto, não tem medicação. Né? Enfim, as coisas, obviamente, que elas vêm melhorando. Né? A gente não pode comparar Santo Antônio de Jesus, por exemplo, agora, do que ela era há 20 anos atrás. Né? É verdade. Existem políticas que estão avançando, mas ainda há muito a avançar. E há muito a avançar, principalmente nas comunidades periféricas, que muitas vezes são comunidades esquecidas dentro dos planos de governo, dentro das propostas dos vereadores e vereadoras, né? Enfim, dentro dos espaços que podem realmente, de forma efetiva ali, resolver essas questões. Verdade. É porque, como você está falando aí, né? Você mora num bairro que você vivencia a necessidade dele. Quando a gente vivencia, eu falei até recentemente, quando a gente vivencia a situação, a gente sente na pele. Quando a gente vê de perto, a gente entende mais, né? Então, eu acho muito bonito, né? Muito bom mesmo, muito humano a pessoa que consegue enxergar isso e vai em busca da luta para a melhoria, para ajudar aquelas pessoas. Eu acho o máximo quando eu encontro alguém que não pensa só em si, só no que é que eu vou ganhar, né? Principalmente no período político, que onde tem pessoas querendo ganhar em troca do seu voto. Então, quem não pensa só no particular, quem pensa no social, quem enxerga a dor do outro, quem sentir, não vai sentir, né? Mas, quando você consegue ter aquela sensibilidade de dizer assim, poxa, o meu amigo, a minha amiga, mora em um local que, em pleno 2024... não tem o saneamento básico, não tem a necessidade básica. A escola está sendo empurrada com a barriga, né? Porque a gente vê as situações das escolas. Então, para mim, assim, eu acho maravilhoso quando eu consigo encontrar pessoas com esse senso de humanidade. Porque o nome disso, para mim, é senso de humanidade. E humanidade é uma coisa que deveria ser inerente ao ser humano, né? Deveria ser nossa, o ser humano, humanidade, e é algo que a gente vem buscando resgatar, né? Então é uma leitura muito triste, né, da sociedade, você resgatar algo que é da sua essência. E você traz algo muito importante, que é essa coisa da perspectiva do voto, né? A gente mora numa cidade que ainda é muito presente a questão da compra de votos, né? A questão da mentalidade de gincana, eu só vou votar em quem eu acho que vai ganhar, porque eu não vou jogar meu voto fora. Perfeito, mentalidade de gincana, é isso mesmo, perfeito. Mas o que é jogar o voto fora, né? E além do voto, ainda tem a perspectiva do cobrar, do fiscalizar. Tem gente que não lembra quem votou na eleição passada. Tem gente que não lembra quem votou para deputado, para senador, para governador. Então, isso mostra que a pessoa não está fazendo o seu papel de fiscalizar. Não. Porque não é só votar, né? É você votar... Votar com propósito, né? É você votar em quem entende a realidade da periferia, né? Quem entende a sua realidade. Quem entende sobre a diversidade, né? Que compõe o ser humano, que compõe a nossa cidade, que compõe o nosso país, o nosso estado. Mas também que a gente adquira ali o comportamento de cobrar, de fiscalizar. Com certeza. Dizer, olha, eu votei em você e no seu plano de governo tinha isso, isso e isso. Porque já passou 2 anos e você não fez. Isso. Né? Mas a gente só vai fazer isso quando a gente votar em pessoas que a gente tenha minimamente ali uma proximidade, pessoas como a gente, né? E precisa, eu acredito, Ju, que precisa perder essa cultura do só reclamar. Porque hoje a gente tem muito isso. As pessoas só reclamam. O político não fez, mas no momento você questionou porque ele não estava fazendo. No momento você questionou porque o político não estava atuando corretamente. Ou você pediu R$50 aí no saco de cimento, lá, a construção da sua casa. Outra colega falou aqui, você pede, no momento que você pede o saco de cimento e os R$50 em troca do seu voto, você não tem mais nem direito de questionar depois por que ele não está organizando o saneamento básico.
Sim. Ele vai olhar para sua cara e vai dizer, eu já lhe paguei pelo seu voto. É simplesmente, você já teve o que você queria, então deixa eu ter o que eu quero. E não é esse o propósito, né? Você que está aí na política, tá vivendo aí. Então, o propósito da gente, do nosso voto, é melhoria social, é melhoria para todos. Quando que a galera vai acordar e perceber que não é para construir a casa de fulano? O vereador tal é para fiscalizar se as contas estão batendo, se as obras estão saindo. Tem gente que acha que a obrigação do vereador é calçar a rua. Gente, não foi o vereador que calçou a sua rua. Não foi o vereador que calçou a sua rua. Entendeu? Ele fiscalizou se as contas, se o dinheiro que entrou foi de acordo com a necessidade de calçar a sua rua. Ele está ali para ajudar ali a botar o projeto na mesa, tá? Mas não é ele que vai chegar. Então as pessoas não entendem nem qual é o propósito de um vereador, nem qual é a atividade real de um vereador. As pessoas, principalmente hoje, em Santo Antônio de Jesus, estão entendendo que quem dá os R$ 50 é quem eu vou votar. Porque depois vai sumir mesmo. Você vai votar no cara que vai sumir mesmo? Exatamente. Então, vamos torcer que vai dar tudo certo. Hoje, qual foi o motivo, né, de você chegar assim, poxa, vou me candidatar a vereadora, né, pela segunda vez, e como a sua experiência como socioeducadora influencia popularmente, né, suas propostas políticas? Sim, olha, a gente inicia, eu falo a gente porque é um processo coletivo, né? Uhum. Eu não decidi que eu ia sair candidata a vereadora sozinha, pelo contrário, eu fui empurrada para esse lugar. Em 2020, eu estava presidenta do Centro Acadêmico de História, e aí os estudantes, eles pediram, né? Falaram, olha, por que você não coloca seu nome, né, para disputar a vereança na cidade? No primeiro momento eu achei loucura. Falei, gente, então, não tem nada a ver comigo, né? Não vai rolar, eu não gosto disso, porque a gente é ensinado a não gostar de política, a gente é ensinado de que todo político é ladrão, de que nada vai mudar, né? Mas aí eu vou para uma formação da Rede de Mulheres Negras que falava justamente sobre a ocupação de poder das mulheres negras. As mulheres negras ocuparem os espaços de poder. E aí eu voltei para casa reflexiva. Eu falei, olha, se tem um bocado de mulher lá em Salvador que está falando que esse lugar é possível, talvez os estudantes não estejam tão loucos assim. E aí a gente foi disputar a eleição completamente difícil em 2020, né, na pandemia. A gente foi disputar a eleição, Jéssica, com R$ 900 de vaquinha. Oh, meu pai. Em 2020. A gente só tinha R$ 900 em um sonho. Primeiro passo. Primeiro passo. E aí acontece que o projeto se torna uma revelação política dentro de Santo Antônio de Jesus. Nós ficamos na segunda suplência, tivemos 246 votos e estava entre os 50 candidatos mais votados de Santo Antônio de Jesus. Os candidatos com toda essa estrutura, né, e essa compra de votos que a gente conhece muito bem, que Sim. não é segredo para ninguém. Alô, Ministério Público, TSE. Mas, e aí deu certo, né? E eu costumo dizer que o ruim foi que deu certo. Porque a partir daí eu não tive mais para onde correr. A partir daí não tinha mais gostar ou não gostar. Não tinha mais inserida, a dúvida. Já entendia, já queria. Não tinha mais a dúvida. A partir daquele momento eu ia, né? E aí nós fomos para o Partido Socialista Brasileiro em 2022, né, a convite da juventude do partido, e também recebi o convite para sair candidata a deputada federal para potencializar o nome na cidade, né, e para ajudar, né, no coeficiente eleitoral ali para eleger a nossa deputada Lídice da Mata. E aí nós triplicamos o mapa na cidade. Nós tivemos 778 votos nesse município. Olha aí. Então, como é que eu vou olhar para a cara das pessoas e vou dizer que eu não vou disputar 2024? Eu não tenho essa opção. Nem se eu quisesse não disputar, eu não tenho essa opção. Já tá ali. Porque as pessoas já me paravam na rua no período de pré-campanha, né? Que as pessoas anteciparam tudo essa eleição. Parecia que na pré-campanha a gente já estava na campanha. O negócio foi bem acelerado, e as pessoas me encontravam na rua e falavam, você não lançou sua candidatura ainda, eu estou esperando.
chegando. Eu digo, calma, Tá no gente. tempo, calma. Vai chegar. Os amostradinhos que estão se amostrando, mas eu vou Deixa chegar. eles, que ele tem estrutura que a gente não tem. Não dá pra queimar largada, né? Mas, em contrapartida, nós temos isso. Nós temos o apelo popular. Sim. Nós temos 778 votos na urna nesta cidade, que nós temos uma compra de votos escancaradas de pessoas que não receberam R$1. E, pelo contrário, doaram para esse projeto. Quando não doaram em dinheiro, doaram em serviço. Né? Foram para a casa das pessoas, fizeram campanha. Então, assim, a cidade sinaliza que ela quer uma mudança. Né? A cidade sinaliza que o meu nome hoje é um nome que tem um potencial de concorrer a essa eleição e de realmente chegar lá. Então, é isso que faz a gente disputar 2024. Sim, perfeito. É bom que a galera, você falar, né, sobre isso, porque a galera vai entender que, como você está falando aí, você está preparada, você entende, você tem a visão do social, você tem a visão do todo, né? Por isso que você está inserida, como você acaba de dizer, não tem nem para onde correr. Você quer, você vai ou o povo te leva. Exatamente. Foi muito bom acompanhar isso, viu, Ju? Agora, sim, como você pretende garantir, não é bem garantir, vamos com a palavra garantir mesmo, que a sua voz e a voz das comunidades, né, periféricas, que é a bandeira que você está levantando, não é? Isso. Como você pode garantir assim, que a sua voz e a voz da comunidade sejam ouvidas, respeitadas na Câmara Municipal, caso você seja eleita? Jéssica, aí a gente vai precisar contar com a própria comunidade, né? Eu trabalho desde 2020, o nosso grupo trabalha com o voto formação. A gente explica para as pessoas o tempo inteiro a necessidade de votar consciente, a necessidade de acompanhar os debates na Câmara, as leis que estão sendo elaboradas, né? Independente do período de política ou não, nós fazemos essas formações, tanto a partir do movimento social, quanto a partir dos conselhos, em parceria com as instituições. Então, é um mandato, né, que eu já chamo de mandato popular, é um mandato popular que ele só vai funcionar se as pessoas que estão... Vou voltar. Pode voltar. É um mandato que eu chamo de mandato popular, que ele vai funcionar justamente por conta dessas pessoas. Essas pessoas que votam, essas pessoas que engajam esse projeto, vão ser as pessoas que vão estar lá na Câmara Municipal com a gente, né? Pressionando para que os nossos projetos sejam atendidos, reforçando a nossa voz na Câmara de Vereadores, pedindo pauta lá no plenário para poder falar também. Né? Então, porque falta muita atuação da população lá, né? Exatamente. As pessoas reclamam de casa, mas a gente não vê lá nas reuniões, na Câmara, a população, porque eu acho que se a população chegar mais junto, como você falou, a galera, a comunidade vai levar a voz. Você vai levar a sua voz como política e as pessoas vão levar as suas vozes como a parte social, né? As pessoas que estão ali para cobrar, para requerer. Então, eu sinto muita falta disso aqui em Santo Antônio. Sim. Inclusive, da minha pessoa também. Não vou mentir. Eu utilizo muito as minhas redes sociais para falar um pouco sobre política, um pouco sobre o que eu acho que está errado, sobre a desigualdade, né? Sobre o preconceito com as mulheres, com os negros, com as mães solteiras, né? Que nós temos uma grande quantidade que não são vistas. Sim. É simplesmente uma mãe que tem que ficar em casa cuidando do filho. Não, é uma mãe que tem que entender de política, vai ter a sua casa, vai ter o seu dia a dia. Então, essas vozes que estão precisando ecoar, né? Inclusive, como eu estou falando, eu vou até me policiar mais nisso também, que a gente não tem que só falar, não, a gente tem que agir também. Atualmente, eu venho dizendo para a galera, digo, gente, vocês me veem falando sobre política, que tal político eu apoio, eu gosto, eu vou votar, mas eu estou avisando a ele, aos políticos, né? Que eu digo que eu apoio, que eu acho legal a candidatura e que eu posso votar. Eu estou aqui apoiando vocês, mas eu vou estar aqui cobrando. Então, eu já vejo conversando com você, que é uma pessoa que entende bastante, que eu já estou correta, que eu já estou botando minha voz lá. Antes da galera, né? Exatamente. Então, já é um grito de socorro para toda a população do Santo Antônio de Jesus.
Tem um fenômeno agora que o pessoal está chamando de ativismo de sofá. Já ouviu falar? Não, mas achei ótimo. Pelo nome eu já achei ótimo. Ativismo de sofá. As redes sociais, ela dá pra gente um senso de liberdade e de resolução muito rápido. Então, o que é que acontece? As pessoas estão lá no conforto de sua casa, ou não, às vezes, né? E aí elas botam um comentário lá extenso, né? Da Vozes da Minha Cabeça. Nossa. E aí, a partir daquele momento, elas acham que elas já mudaram o mundo, já foi, já dei minha contribuição, né? E a internet é um lugar importante para a gente formar opinião. Mas a internet sozinha não vai resolver nossos problemas, né? Então, a gente caiu nesse lugar do ativismo de sofá e a gente precisa levantar desse Amei sofá. isso. Né? Já vou levar isso pra minha vida. Quando eu ver que eu tô lá botando um comentário, eu vou lembrar na hora. Ativismo de sofá. Eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar isso. Isso, Amei e aí essa você vai parte. dizer, olha, eu vou botar o meu comentário aqui, mas eu vou lá na Câmara Municipal na segunda-feira ver o que é que esses vereadores estão fazendo com minha vida. Botar minha voz lá pra eles já ficarem tremendo na Eu base. vou pensar num conselho de mídia. Sim. Santo Antônio de Jesus precisa de um lugar Sim. para pensar essa mídia. Né? De que mídia é essa que a gente está falando? A quem essa mídia ela tá servindo? Sim, Qual isso mesmo. história a gente está contando nessa mídia, né? Já fica a deixa aí, já fica a dica. Já fica uma dica. Já fica a dica, né? Pro povo marqueteiro, pro povo que entende um pouco aí das mídias sociais, para já começar, né, a fazer esse Nós temos projeto. conselhos diversos, né? Para quem não quer ir disputar a política partidária, nós temos a disputa pelo Conselho Tutelar, nós temos os conselhos municipais, nós temos os institutos, né? Enfim, nós temos os grupos que mobilizam socialmente, que mobilizam direitos, que mobilizam a cultura. Então, assim, existem várias formas da gente se inserir nessa construção cidadã, né? Só a gente sair um pouquinho desse sofá. Do sofá, justamente. E ir lá, né, buscar um lugar onde a gente possa dar a nossa contribuição. Eu vou ficar com essa coisa do sofá na mente. Meu Deus, eu vou me sentir tão culpada agora quando eu não fizer nada, que eu vou ficar só lá botando comentário. Meu Deus do céu. É bom que quando Foi eu bom lhe que chamar abriu. para um protesto que você não for, vou dizer, Jéssica, Jéssica, olha o ativismo de Ative- sofá. Levante desse sofá e passe pra cá pra gente lutar pelos nossos direitos. Pode fazer mesmo, viu? Pode deixar. Tá autorizada. Tá gravado. Tá autorizada. Vamos lá. Eu queria saber agora, você falou um pouquinho aí sobre, Nexante, né, sobre o respaldo financeiro que você iniciou com uma vaquinha de R$900 e um sonho, né? Hoje, como você enfrenta os desafios para fazer a política sem ter tanto esse respaldo financeiro, né? Como pessoas têm de grandes empresas, de grandes apoiadores, que a gente sabe aí como é a política, né? Então, como você vem, quais são as suas estratégias para, né, ocupar o seu espaço, mesmo não tendo tanto investimento quanto algumas pessoas? Duas coisas que estão interligadas. A primeira é o capital humano. Eu não seria e não iria a absolutamente lugar nenhum sem as pessoas que acreditam no projeto e me cercam. Sem as pessoas que trabalham ali várias horas do seu dia, às vezes sem receber R$1. Né? Justamente porque acredita no projeto que a gente está construindo. Hoje eu tenho uma equipe toda de voluntários. São todos voluntários. Né? A gente não tem ainda, vamos ter, mas não temos ainda a condição financeira de remunerar essas pessoas. E essas pessoas estão ali, junto com a gente, desde 2020, construindo esse caminho. Então, hoje eu tenho um núcleo duro grande. Né? Eu tenho, no mínimo, aí 10 pessoas que trabalham diretamente todos os dias para que a campanha aconteça. Então, isso já é um presente, né? Com certeza. Isso já é uma coisa que, inclusive, muitos empresários só têm só dinheiro. Né? Nós temos muito mais do que dinheiro. Nós temos o senso de coletividade, nós temos as pessoas. E a segunda coisa são os movimentos sociais. Hoje nós temos uma candidatura apoiada pelo Eu Voto em Negra. Na verdade, o Eu Voto em Negra já nos apoia, né, a outras eleições. O Eu Voto em Negra é um programa de impulsionamento à candidatura de mulheres negras, né, lá das mulheres negras de Recife, né, da rede lá do Nordeste. Então, elas têm esse programa que apoia essas candidaturas. Não
apoia necessariamente financeiramente, mas apoia a gente com material, apoia a gente com formação, apoia a gente, leva a gente lá para Recife, leva a gente para o TRE para conversar lá com o pessoal, para pegar, né, todo o munindo aprendizado. vocês de conhecimento, né, para que vocês estejam preparadas para justamente conquistar essa equipe que vai chegar junto com vocês também. E aí nós temos o Pretas no Poder, que é uma parceria do Instituto Odara, né, uma iniciativa do Instituto Odara, que também apoia a candidatura de mulheres negras. A nossa candidatura também é uma das 8 selecionadas. Nós estamos lá recebendo esse apoio. Inclusive, hoje, mais cedo, gravamos uma entrevista maravilhosa. Vai sair aí o conteúdo para vocês em breve. Né? Nós temos o apoio do Labora, que é uma empresa de comunicação de estratégia política. Né, também nos apoia, também consegue colaboradores para as nossas campanhas, também nos dá esse aparato de saber o que fazer, de saber o que falar. Você estava mesmo comentando que você adora, né, os meus vídeos antes da gente começar aqui. E são vídeos que são produzidos justamente a partir desses conhecimentos. Muito pertinentes, né? Muito cheio de coisa que, quando eu assisto, eu pego sempre informação quando eu assisto um vídeo seu. Eu sempre fico munida de alguma informação ali, até de coisas que eu nem sabia. Aí, quando eu vejo passando algum vídeo teu, aí eu faço assim, poxa, tá barulho, não vou poder ouvir. Salva. Acho muito... Isso. E tá de parabéns, viu? Obrigada. Gostaria de parabenizar, porque a gente vê, sabe, né, a dificuldade, a gente como mulher... De alcançar algo. E, para mim, você, independente da política, já está alcançando. Porque você é uma pessoa super inteligente, super esforçada. Né? Te conheço já há alguns anos. E percebi, durante esses anos, nem cheguei a comentar com você, mas percebi a sua mudança, a sua maturidade, o quanto você foi crescendo. Não no tamanho, né? Mas o quanto você foi crescendo, né? Foi se tornando essa mulher cheia de informação, cheia de inteligência. Então, isso para mim isso para mim é maravilhoso, né? Porque, como você falou, uma menina que foi mãe aos 16 anos, né? Engravidou aos 15 anos, e eu fui mãe aos 19. Então, a gente sabe que tudo inicia com o preconceito. Ninguém acha que a gente vai estudar mais. Acabou a nossa vida quando vê uma barrigona. Oh, tão nova. Mas tem gente também que acredita. Isso aí é para você abrir o olho e já começar a pisar no chão e ser firme no que você realmente quer. Então, foram esses conselhos legais que eu levei também para poder cursar administração, para poder fazer minha especialização, para querer estar em algum lugar, né, para correr atrás dos meus sonhos, que é de estar aqui te entrevistando várias outras pessoas legais. Já fiz muitas entrevistas, né, durante o tempo que eu decidi que eu ia fazer esse tipo de coisa. Então, isso aí é maravilhoso. Mas eu sei também, né, como a gente acaba de dizer, que tem muitos obstáculos. Você tem um obstáculo assim que lhe marcou? Você diz, poxa, passei por isso, mas eu vou vencer. Eu acho que a falta de investimento mesmo, sabe? 2020, quando a gente pega o resultado na urna e vê que se a gente tivesse o nosso direito garantido ali de recurso financeiro, a gente teria chegado lá ou muito mais próximo. Eu acho que foi um momento de revolta, assim, para mim. Eu fiquei um pouco revoltada, porque eu falei, poxa, dava para ter ido se a gente tivesse acesso aos nossos direitos, né? Então, acho que esse é o grande obstáculo, né? É quando os nossos direitos, eles não são garantidos ali. Mesmo dentro da disputa, né, política, que deveria. Quando você fala em direitos não garantidos, seriam eles essa parte financeira ou tem muito mais coisa? Explica pra gente, assim, mais ou menos. Olha, tem mais coisas, né? Sim. São apagamentos sistemáticos. Por exemplo, a mídia de Santo Antônio de Jesus. Eu, enquanto presidenta do Conselho de Promoção de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, eu estava em eventos, muitas vezes, enquanto presidenta, e a mídia passava por mim entrevistar um conselheiro. Não que ela esteja errada, mas por que ela não entrevista também, né? A presidenta do conselho que está ali naquele local, a autoridade máxima do conselho, quem responde, né? Então, tem o apagamento, né? Tem a invisibilidade, que ela acontece dentro e fora dos partidos políticos. Né? A gente sabe que aqui em Santo Antônio também tem um pouco dessa seletividade, né? Vamos ser sinceros. A gente já sabe. Tem um clubinho, né? Tem um clubinho que eles se ajudam. Tem seletividade, tem um clubinho que eles se ajudam. E tem também a lei mesmo que garante
né, que ali, do recurso do partido, tenha um valor de 30% destinado à cota de mulheres. Para além disso, eu tinha direito, né, e ainda tenho, ainda tenho, direito à cota de juventude, à cota de negros e negras, à cota de mulher, à cota da comunidade LGBTQIAPN+. Então, assim, é desses direitos que a gente está falando que são violados. E que agora, o que é que os caras fizeram? Eu falo os caras porque são a maioria na política. Eles simplesmente aprovaram a lei da anistia. Olha, não tem mais crime. É crime não ter dado recurso? É, mas vamos fazer uma lei que anistia o nosso crime? Acabou de ser aprovada, Jess. Então, gente, eu nem sabia dessa. Olha a informação, viu? Falando, né? Eu não sabia que dessa. nós estamos falando. Eles negam escancaradamente, né, o nosso direito e depois eles fazem uma lei para consertar a cagada que eles fizeram e vai seguindo. Por falar em seguir, nesse momento eu escolho seguir aqui com a pergunta antes que eu comece a falar aqui, como eu sempre digo. Então, vamos aqui. Eu quero saber agora das suas... Deixa eu pescar aqui a palavra que fugiu da mente. Perspectivas para agora essa eleição. Independente dessas dificuldades, que a gente sabe que em tudo na vida a gente vai passar, não gostaríamos, estamos na luta para que não ficamos passando assim por essas situações. Mas fala assim sobre a sua perspectiva de agora nessa política. Perspectiva maior é ser eleita, Santo Antônio de Jesus. Tá na hora, é nossa voz, é nossa vez, sabe? É trabalhar para ser eleita. Mas, assim, a gente vem de uma maturidade política, né? Estamos indo para a nossa terceira eleição. E uma terceira eleição com todo esse aparato e essa junção de conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Então, hoje nós temos uma política pautada na estratégia. Estratégia de comunicação, estratégia de mapeamento, né? Estratégia de alcance, estratégia de tráfego. Hoje nós temos uma equipe, né, que inclusive pode vender serviços, né, no futuro breve, que tem realmente o potencial para chegar nesse lugar, né? Então, a perspectiva é essa. A perspectiva é colocar o bloco na rua, né? Ainda mais, porque não tiramos. Desde 2020 o bloco está na rua, não saímos de cena, né? Não deixamos de construir a cidade, muito pelo contrário, ampliamos, né? Mas a perspectiva é que todas essas estratégias que a gente vem construindo e aprimorando ao longo do tempo resulte aí numa vitória política e eleitoral para a gente, né? E que em 2025 a gente esteja na Câmara de Vereadores com todas essas vozes, com toda essa potência, com todas essas pautas, cobrando, né, e construindo a cidade que nós queremos. Sim, isso mesmo. Então, como estamos chegando aqui, né, ao fim do nosso bate-papo tão cheio de conteúdo, tão maravilhoso, com tanta, né, coisa boa a se entender, a se aprender, né? Eu gostaria que você me dissesse agora, para a gente fechar com chave de ouro, se eleita, qual seria a sua prioridade, a sua número 1 na Câmara Municipal e como você planeja transformar essa prioridade em ações concretas para beneficiar as comunidades? Uma só? Fique à vontade, tá? Pode falar aí. Não, mas eu acho que tem uma que às vezes pode até assustar os homens, mas eu vou explicar o porquê. Sim. Eu penso que existe uma prioridade que é sobre os direitos das mulheres. E aí, por que a gente está falando de direito das mulheres? Porque quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente está falando do direito de toda uma sociedade. Quem é que mais utiliza o transporte público? Quem é que mais utiliza o sistema de saúde? Os filhos de quem estão na escola? Os maridos e companheiros de quem? E companheiras, né? De quem estão no mercado de trabalho? Então, quando a gente fala de mulheres, a gente fala de seres, né? Seres humanos que tiveram e ainda têm os seus direitos violados por muito tempo. E a gente está falando de direitos que comportam toda uma sociedade. Até quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando de como ressocializar esses homens. De como ensinar para os nossos filhos de que eles precisam respeitar o corpo, o lugar, o espaço das mulheres, para que mais tarde ele não se torne um réu dos seus comportamentos. Então, quando a gente pensa na mulher, na sociedade, a gente está pensando em toda a sociedade. A
A gente resolve os problemas da sociedade. Então, não é esse lugar de exclusão. Quando você fala de mulheres, você está excluindo os homens. Muito pelo contrário. Você está dizendo para os homens, olha, tem esses direitos aqui. E aí, nós ainda não conquistamos. Vamos conquistar juntos? E os que a gente conquistou, vamos intensificar para que eles se expandam para toda uma sociedade? Porque uma coisa, Jéssica, que é bastante curiosa, perceba quem está construindo os movimentos sociais. Me diga um coletivo de homem que você conhece. Cri, cri. Cri, cri. Foi o cri, cri mesmo. Chega a dar uma pane assim. Nós temos homens em diversas áreas da sociedade. Mas nós temos pouquíssimos homens lutando e construindo direitos. Gente, que observação maravilhosa. Eu nunca tinha parado para pensar. É sobre isso. E aí nós temos homens nas presidências de grandes empresas. Nós temos homens nos cargos de maiores nos salários. Cargos de maiores salários, nos cargos de poder, como deputados, como vereadores, como prefeitos. E onde nós temos mulheres como presidenta de associação, trabalhando de graça, nos conselhos municipais, né? Nos movimentos sociais. Então, a gente precisa minimamente começar a pensar em igualar esse baba, sabe? Nós precisamos pensar em como dinamizar isso. E nós não queremos que os homens deixem de estar nesses espaços. Mas nós queremos que esses espaços também nos comportem. Né? Com certeza. É sobre isso. No mais, é acesso a direito. Eu falo muito de acesso a direito. Porque é o que move. Se você tem acesso a educação de qualidade, saúde, espaço de lazer, segurança, você tem ali um lugar bacaninha para você transitar, para você construir seus sonhos, para você estudar com tranquilidade, para você trabalhar com tranquilidade. Então, um político hoje, ele precisa pensar em grandes propostas, obviamente. Precisa pensar, sei lá, em pontes, em aeroportos, nesse desenvolvimento. Mas ele também precisa pensar nos direitos básicos que nós ainda não alcançamos. Então, a prioridade para mim é acesso a direito, é acesso à justiça, é o bem viver e viver com dignidade. E que a gente possa construir um futuro melhor e igualitário para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E para as pessoas que nós dizemos que são o futuro da nossa nação. E o que é que nós estamos fazendo para o futuro dessa nação viver e se desenvolver nessa sociedade? Então, para mim, essas são as maiores prioridades. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar em restaurante popular, a gente vai fazer parcerias, a gente vai capacitar professores. E eu não estou falando aqui só do papel do vereador. Até porque muita coisa que eu estou falando aqui não comporta diretamente ao papel do vereador. Mas o vereador, ele pode e deve fazer articulações de coisas que também não competem ao seu papel. Eles podem cobrar do poder municipal ali, da majoritária, do prefeito, da prefeitura, a implementação de programas sociais. Ele pode buscar um projeto piloto de um programa social que exista e que dá certo em outra cidade, fazer parceria e trazer para o seu município. Então, existe um lugar, né, que já dá para o vereador fazer muita coisa, mas com boa vontade e articulação, com compromisso real com a causa, ele consegue fazer muito mais. É só se organizar, né? Saber administrar. E a gente já faz isso nos movimentos sociais. Com mandato ou sem mandato. Só apoiar. Apoiar já seria lindo. Só apoiar já seria lindo. Exatamente. Verdade. Tô te aplaudindo aqui de pé na minha mente, viu, Juliana? Sinceramente. Gente, estamos chegando aqui ao final, né, de mais um programa, de mais um podcast. E eu gostaria de te convidar para nos seguir nas nossas redes sociais, @Papo Gestão Podcast, curtir, comentar, enviar para os seus amigos, para ficarem munidos de informações, né? Que a gente vem falando aqui coisas tão importantes. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo que se passa por lá. Todos os programas que nós vamos lançar, você vai assistir, vai se divertir, vai ficar munido de informação, de cultura. Não deixe de estar junto com a gente nas nossas redes sociais.
Obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente, por trazer, né, seu conhecimento, sua experiência, falar sobre suas dificuldades, né? Lhe desejo aí muito boa sorte na política e tudo certo para você. Obrigada, Jéssica. Obrigada à equipe técnica que está aqui atrás dos bastidores e que faz as coisas acontecerem. Né? Vida longa ao programa, vida longa à sua voz, que ela possa ecoar, né, muito aí para o Santo Antônio de Jesus, pelo Brasil, fora do Brasil, por onde você quiser ir, né? Porque amém. O mundo é nosso. E é isso, pedir à população de Santo Antônio de Jesus que me siga nas redes sociais. Meu Instagram é o Juliana Silva Sage. Nós também temos o Grupo Nicuri, também está no Instagram, que é um movimento que a gente constrói aqui em Santo Antônio de Jesus. Um movimento de jovens, artistas, professores, comunicadores, a gente tem de tudo um pouco lá. E que traz projetos, né, para a nossa cidade, realiza formação de professores, formação política para mulheres negras, formação de percussão para criança, oficina de escrita criativa. Nós somos um grupo misto, né, que entrega serviço de qualidade e gratuito para Santo Antônio de Jesus. Então sigam, acompanhem esse projeto político. Pode pedir voto? Dia 6 de outubro, meu número é 40075, o DDD da cidade, tá facinho, não esqueça. Vê lá no Instagram a proposta, conhece um pouco mais do projeto, da trajetória. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar e se empolgar para construir esse projeto junto com a gente. É isso aí, galera. Muito obrigada e até o próximo Papo Gestão Podcast.